Olá, galera! Eu sou o professor Gustavo e hoje iremos estudar sobre os mecanismos de reparação tecidual. Você já parou para pensar como que ocorre o processo de cicatrização? Antes de mais nada, é importante esclarecer a diferença entre regeneração e cicatrização, que são dois processos de reparação tecidual. De uma maneira bem sucinta, a regeneração é um processo que ocorre em lesões de pequena extensão, tendo como objetivo de recuperar estruturas perdidas a partir da proliferação de células e tecidos. Já a cicatrização ocorre em lesões maiores, quando o tecido lesionado é substituído por um tecido conjuntivo vascularizado, motivado por uma série de reações celulares e químicas, com o objetivo de recuperar o tecido e sua integridade anatômica, mas não a sua função. O que vai determinar a regeneração ou cicatrização não é apenas a extensão da lesão, mas também os tecidos acometidos e o tipo de célula que os constitui. Na regeneração, as células que morreram no momento da lesão são substituídas por células do parênquima do mesmo órgão, enquanto na cicatrização, as células são substituídas por tecido fibroso na região do estroma, o que chamamos de cicatriz. Sendo que o parênquima é a porção do órgão constituída pelas células características deste órgão, enquanto o estroma é a porção responsável pela sustentação e nutrição do órgão. Resumindo então, temos que o reparo tecidual ele pode ser pelo processo de regeneração, onde as células que morreram são substituídas por células do parênquima, enquanto na cicatrização as células são substituídas pelo estroma, preenchido por um tecido fibroso. E existe também um outro reparo, que é o processo de cicatrização hipertrófica, conhecida por queloide. Numa mesma lesão, podem coexistir os dois tipos de reparação. Os tecidos eles podem ser classificados de acordo com a sua capacidade regenerativa, podendo as células serem divididas em células lábeis, células estáveis e células permanentes. As células da epiderme, por exemplo, são classificadas como células lábeis. Essas células têm alta capacidade proliferativa e de divisão contínua. Elas estão continuamente em replicação celular e têm um alto potencial regenerativo. Já as células estáveis são células que normalmente não se proliferam. Contudo, têm essa capacidade caso sejam estimuladas. Um exemplo de célula estável é o hepatócito, que durante a vida adulta tem pouca capacidade de se regenerar, mas o faz quando há uma perda de tecido. Na pele, os fibroblastos são outro exemplo. São células com capacidade de regeneração dependendo da extensão da lesão e do grau de inflamação sofrido. Já as células permanentes, por outro lado, são aquelas que não podem se dividir e regenerar. Dois exemplos clássicos são os neurônios e o tecido muscular. Por conta disso, em tecidos formados por células lábeis ou estáveis, vai haver um grau de regeneração. Um exemplo disso é a pele. Já em tecidos formados por células permanentes, haverá cicatrização, por menor que seja a lesão, que é o que acontece no infarto do miocárdio, por exemplo. Mas é importante lembrar que tudo depende da extensão da lesão. Mesmo em tecidos lábeis, se a lesão for muito intensa, poderá haver uma reparação por cicatrização. Se formos pensar nos acontecimentos que sucedem a partir do momento em que houve uma lesão, por exemplo, da pele, estaremos falando de reação em cadeia, que dependem entre si para tentar reparar e fechar a lesão. Então, dividimos o processo por fases. Teremos a fase de hemostasia, a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelação. Vamos entender a fase da hemostasia. Nessa fase estará ocorrendo a coagulação da ferida para estancar e minimizar a perda de sangue através da lesão. Esse processo ocorre quase que instantaneamente no momento da injúria tecidual. Para que isso ocorra, os vasos em primeiro momento
entra em um processo de vasoconstrição, se contraindo. Em seguida, as plaquetas vêm com um importante papel de selar as paredes dos vasos sanguíneos atingidos. Um tampão é formado através da fibrina. A protrombina é uma proteína de coagulação responsável pela formação de coágulos, que por sua vez mantém as plaquetas e as células sanguíneas presas na área da ferida. Já na fase inflamatória, antes da cicatrização se iniciar, é necessário que o agente agressor seja eliminado por completo, além de ter nutrição suficiente do tecido. E essa é a função da fase inflamatória: atrair células de defesa para que elas façam a limpeza do local infectado. Então, a fase inflamatória se inicia no exato momento em que houve ruptura do tecido, culminando com a vinda de células inflamatórias para o local da lesão, além de fenômenos vasculares para estabelecer a hemostasia. O início é marcado por um processo inflamatório sinalizado por seus 5 principais sintomas: calor, rubor, dor, edema e perda da função. Com a lesão, o coágulo é exposto, o que faz com que os macrófagos, as células inflamatórias, assim como as células do sangue, tenham acesso ao local da ferida. Com a liberação dos mediadores da inflamação, os leucócitos chegam no local para destruir e fazer a limpeza dos restos celulares, além de liberar mediadores químicos para atrair mais células para a proliferação do endotélio. E a fase proliferativa é caracterizada pela repitelização para produzir uma nova barreira permeável, angiogênese na formação de novos vasos e fibroplasia para a reconstrução da derme. Nas primeiras 24 horas da lesão cutânea, inicia-se a migração de células fibroblásticas, responsável pela síntese de queratina para a formação de um novo epitélio. Já a reconstrução da derme inicia-se de 3 a 4 dias após a lesão inicial e caracteriza-se pela formação de tecido de granulação. E o tecido de granulação, ele está interligado à angiogênese, que é a formação de novos vasos a partir de vasos pré-existentes. São tecidos neoformados com células de tecido fibroso e é constituído por um emaranhado de capilares recém-formados, e futuramente é o que dará origem à cicatriz. Neste tecido estão presentes um conjunto celular chamado de miofibroblastos, que são responsáveis pelo processo de contração para o fechamento da ferida. E por último, a fase de remodelação, que ocorre durante todo o processo de cicatrização, que é basicamente uma organização da cicatriz. O colágeno que é depositado na lesão é um colágeno menos organizado do que o colágeno de uma pele que nunca foi lesionada. Esse colágeno é conhecido como colágeno do tipo 3, e ele tem uma espessura mais delgada. Conforme a ferida vai se curando, o colágeno é substituído por um colágeno mais resistente, e para manter a organização dessa nova matriz, o colágeno do tipo 3 é degradado por ação de proteínas. E no caso, essa fase é de extrema importância, pois a organização caracterizada pela retirada do colágeno antigo é responsável por uma cicatrização mais efetiva. Para vocês terem uma ideia, existem 2 tipos de cicatrização: a cicatrização por primeira intenção e a cicatrização por segunda intenção. A cicatrização por primeira intenção é aquela comumente utilizada pelos cirurgiões, em que os bordos da ferida são aproximados para que haja uma redução na perda do tecido. Em um período de 48 horas, as células epiteliais começam a proliferar e crescer para baixo de cada lado dos bordos da ferida. Essas células cobrem a ferida como um manto. Esse material seca e forma uma crosta, que se desprende quando a cobertura epitelial está completa. Todo o processo se assemelha a um fechamento do zíper. Já no caso da cicatrização por segunda intenção, é caracterizado por uma ferida maior, em que os bordos da ferida
não consegue se aproximar. Ocorre significante perda de tecido. Isso porque as células precisam ocupar um espaço maior para que a lesão seja fechada. O processo ele é mais extenso se comparado ao da primeira intenção. Os fibroblastos e as células endoteliais se lançam para o interior do buraco e vão crescendo por mitose até alinharem paralelamente com a superfície. O processo requer muito mais organização, maior deposição de colágeno e maior formação da cicatriz. Então, pessoal, esses foram os mecanismos de reparação tecidual. Espero ter ajudado com a aula de hoje e no final da apresentação deixarei uma atividade de fixação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!